Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante. Hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas personagens femininas favoritas nesse mês especial aí que tem o Dia da Mulher. Então estou focando na figura feminina na literatura, tanto personagens quanto autores e quanto a gente aqui que fala de livros no YouTube. Então se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa as notificações pra ficar sabendo quando sair o próximo vídeo desse tema que tá bem especial. Eu separei 10 personagens porque eu queria um número bonitinho pra trazer aqui, então foi bem difícil porque é muito difícil me apegar a personagens, principalmente femininas, porque pelo lado emocional, tipo, quando a personagem é feminina ela pensa muito com o coração e menos com a cabeça, então eu fico meio irritada com algumas coisas que elas fazem, mas essas personagens aqui elas são muito fortes e inteligentes e por isso que elas estão aqui no meu top 10 de personagens favoritas. Começando por ninguém mais, ninguém menos do que Celina Sardotin, que mesmo ela sendo uma assassina, pra começar ela tem 16 anos no primeiro livro, que é a Lâmina da Assassina, então ela é muito nova e já passou por muita coisa, desde romances frustrados, amizades perdidas por causa dessa vida que ela segue. E mesmo sendo uma assassina, ela tem esse lado durão, mas ela também tem o lado adolescente que ela não deixa de lado de jeito nenhum. Então, quase que o tempo todo no primeiro livro ela fala, quando ela vai viajar, uma viagem lá de castigo, ela fala que sente falta dos vestidos de seda e do cabelo hidratado, das unhas limpas. Chega até a ser engraçado, porque ela cresceu em meio a treinamentos com espadas e guerreiros, mas ela também foi muito mimada pelo treinador dela, então por isso que ela é assim. E outra coisa também é que ela mantém um gosto pela leitura, pelos livros, e isso eu acho que me ajudou a me aproximar mais ainda da personagem, porque quem é que não gosta de um personagem leitor, né? E outra também, não é só porque ela é uma assassina de aluguel que ela vai fazer o que ela foi contratada pra fazer, então ela tem esse lado mais ético, digamos assim, que se ela achar que ela não deve fazer aquilo, mesmo sendo paga pra isso, ela não vai fazer, ela não vai matar a tal pessoa porque ela enxergou a verdade daquela pessoa e ela acha que a sua vítima não merece aquilo, então ela não é má, ela faz isso porque ela não tem opção no momento, mas ao longo da história a gente vai vendo a evolução dela e como ela pensa desse lado assim, tipo, não é só porque eu sou assassina que eu vou sair matando qualquer um, que eu sou uma pessoa má. Por outro lado, é um lado negativo de ela ser tão nova que às vezes ela é bem ingênua, então ela pode ser enganada facilmente com algumas coisas que as pessoas bolam pelas costas dela e ela acredita que tá fazendo certo. No primeiro livro, no A Lâmina da Assassina, isso aconteceu e eu fiquei bem triste por ela porque ela tava toda animada, tipo, empenhada na tarefa e quando chegou lá enganaram ela, então isso me deixou muito mal. Mas a Celina é uma personagem incrível e eu tô muito ansiosa pra saber o desfecho da história dela, que eu parei nesses livros aqui, Império de Tempestades, esse é o tomo 1, mas eu parei no tomo 2. Então esse ano eu estou relendo essa série pra matar a saudade dessa personagem e de toda essa história maravilhosa que a Sarah J. Maas criou. A próxima personagem me surpreendeu bastante porque eu fui ler esse livro sem nenhuma expectativa. Eu não sabia muito bem do que se tratava, mas quando eu li, a personagem ganhou a história inteira. E eu tô falando da Lila Bart, que é a protagonista de Tons de Magia da V.E. Schwab. E essa personagem ela começa sendo só mais uma ladrazinha de rua de Londres. Então ela chega ali sorrateiramente, põe a mão no seu bolso e puxa qualquer coisa. Só que assim como a Celina, ela tem um passado diferente e tá vivendo ali daquela forma porque ela não conhece bem assim os segredos do seu passado. E nessa história a gente tem 4 Londres: a Londres vermelha, que é a mais poderosa, a Londres, a vermelha tem magia, a branca tem, mas os irmãos que controlam a Londres branca não sabem controlar muito bem, então a Londres branca tá sempre ali em rixa com a Londres vermelha. Tem a Londres cinza, que é onde a protagonista mora e é onde não tem magia nenhuma, e tem a Londres preta, que é onde o pessoal lá não soube usar a magia corretamente e a magia destruiu a cidade, então lá é o caos e ruínas. E essa protagonista ela evolui muito ao longo da história, e a determinação que ela tem pra aprender sobre ela e sobre o que está acontecendo em volta fez ela uma das personagens mais fortes que eu já li.
A terceira personagem, então, é a Lizzie Bennet, uma das minhas preferidas de todas. Difícil escolher entre Celina e Lizzie. E a Lizzie é uma das irmãs Bennet de Orgulho e Preconceito, e ela é a que tem mais a língua solta e ela não se importa com o que os outros vão pensar dela. Ela não quer se casar se for com qualquer um. E pra quem tá lendo, às vezes parece até difícil mesmo, porque ela fala o que tá pensando, não mede a língua pra falar com ninguém. E, aliás, ela não é... Não sei a palavra, mas em alguns romances de época a gente vê as pessoas julgando personagens desse tipo, e aqui a família dela, e nem quem tá em volta assim um pouco, mas a família dela mesmo não diminui ela por causa disso. Aliás, eles levam muito em conta a opinião dela, diferente de outras histórias que a gente vê que personagens assim, os outros personagens em volta tentam ali diminuir essa pessoa, tipo... menos, tá? Você não pode sair falando tudo que você pensa. Aliás, eu acho que a Liz e o Darcy também formam o melhor casal que eu já li, porque os dois são cabeça dura e os dois falam o que pensam também e não vão te tratar melhor só porque você é amigo deles. Eles falam a verdade mesmo, do que doer, e eu gosto de personagens assim. Só pra dizer que essa lista não tá em ordem de preferência, porque como vocês já sabem, eu não sei fazer isso é demais pra minha cabeça. E outra coisa que vocês vão perceber bastante também, os personagens aí tem semelhante, é a cabeça dura. E personagens que pensam por si próprias mesmo, que em algumas histórias, de acordo com a época que elas se passam, por exemplo, ali em Orgulho e Preconceito, os homens pensavam pelas mulheres, inclusive pais e maridos. Então, personagens que pensam por si próprias e tipo, não ligo pra opinião de vocês, são personagens que estão aqui nessa lista. Então, esse é um ponto em comum entre elas. E a próxima personagem é assim, Arya Stark. Eu espero muito pelos capítulos dela nesse livro. Aliás, eu ainda não terminei, tá? E são um dos capítulos que eu mais gosto, principalmente nesse livro, porque que ela já tá fora de Winterfell, então ela tá viajando por aí com outros personagens, e todos homens e mais velhos, e ela é uma criança, e as coisas que ela fala, tipo as tiradas que ela dá neles e as agulhadas. Agulhadas porque o nome da espada dela é Agulha. É isso mesmo? Eu acho que é, que eu me lembro. Eu li no livro, assisti a série e não lembro do nome da espada, mas eu acho que é isso mesmo. E ela também não se intimida pelo tamanho dos homens que estão ali em volta dela, e eu acho engraçada a lista que ela tem de pessoas que ela quer matar, então ela fica recitando essa lista sempre antes de dormir, ou quando ela fica com raiva de alguém, ela começa a recitar esses nomes. E ela é uma personagem muito divertida e forte, e os capítulos dela são os melhores. Eu não gostava muito dela no começo, acho que justamente pelo fato dela estar ali presa no castelo e as pessoas ficarem dizendo o que ela tinha que fazer. E aqui não tem mãe e irmã mais velha pra dizer o que ela tem que fazer, então só tem aqueles caras ali e ela faz o que ela quiser. Inclusive as cenas dela com o cão de caça são maravilhosas. A próxima personagem também é de um livro que eu ainda não terminei de ler, mas eu não tô lendo ele há tanto tempo assim, na verdade quase 2 meses. E eu tô falando da Claire de Outlander. E mesmo eu não tendo terminado esse livro ainda, mesmo que eu não esteja há tanto tempo assim com essa personagem, a forma como ela não se deixa se encaixar na época pra onde ela foi, que eu esqueci qual é o ano, eu não sei se tem aqui, ela é de 1945, mas ela foi pra 1743, e mesmo lá em 1945 também ela não abaixava a cabeça pra homem não, e ela falava mesmo o que ela tava pensando. Imagina em 1743, né? Como as pessoas olham pra ela. E esse traço forte vem dela ter sido enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial, então ela foi enfermeira e o marido dela foi, não sei se ele tava na guerra mesmo, porque ele é professor de história, e essa viagem que eles estão fazendo é tipo uma segunda lua de mel pra comemorar aí o fim da guerra e esse tempo que eles passaram separados. E a lealdade que ela tem com o marido dela, tanto do presente quanto do passado, na verdade seria do futuro e o do passado, é muito bonita as duas relações, mesmo quando ela viajou no tempo, e todo o relacionamento dela com o Jaime foi muito rápido, mas eles formaram um casal tão fofinho. E o par romântico que ela faz com o marido dela do presente, que é de 1945, eu sempre esqueço esse ano, é aquele casal tipo relationship goals, sabe?
então os dois se apoiam e é uma relação muito bonita. Só que com o Jamie, acho que eu prefiro Claire e Jamie do que Claire... Eu até esqueci o nome do marido dela, de 1945. Mas enfim, e é muito bonito acompanhar também a forma como os dois crescem, tanto o Jamie quanto a Claire, as coisas que ela ensina por ela ser do futuro, e tudo aquilo ali é muito novo pra eles também. Não falar que os dois já passaram por... Não, sim, a Claire sim, porque ela tava na guerra. E o Jamie também já passou por bastante coisa, aliás, a cabeça dele tá sendo procurada aí pela Escócia e pela Inglaterra. Então os dois têm que fugir de muitas coisas juntos, e como eles se apoiam é muito legal. E eu quero muito finalizar essa série pra saber o que vai acontecer. Eu tenho alguns spoilers aí na cabeça, mas eu acho que isso não vai me atrapalhar nem um pouco, porque essa personagem é maravilhosa. Alice Cullen, que eu conheci primeiramente pelos filmes, então por isso que ela já era uma das minhas preferidas há muito tempo, na verdade, por causa de todo aquele visual dela diferentão. Então eu quase cortei meu cabelo igual dela. Queria muito. E então desde essa época que eu assisti os filmes pela primeira vez, ela já tava ali na listinha. Provavelmente ela foi a primeira personagem que eu pensei, tipo, essa é uma das minhas personagens favoritas, mesmo que só tivesse ela. E ela é uma personagem que, mesmo estando naquele meio ali onde a família tem que ficar se mudando de cidade em cidade e não pode ficar se apegando muito às coisas, ainda tem rixa com clãs de outros países, ela vê sempre o lado positivo das coisas. E uma coisa que fez eu me identificar muito com ela também quando eu assisti os filmes, que na época eu até pensava em fazer faculdade desse tema, que é o gosto dela pela moda. Então, quando eu fui assistir Amanhecer Parte 2, e ela faz aquela casinha lá pra Bella e pro Edward, e aquele closet enorme, eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero uma Alice Cullen pra fazer um closet desse pra mim. E ela é maravilhosa também. Aliás, esse é outro relationship goals, a Alice com o Jasper. O Jasper também foi um crush master naquela época, e os dois são um dos meus personagens, assim, um dos meus casais favoritos também. As duas próximas personagens são do mesmo livro, então vou contar como personagens separados, mas eu vou mostrar um livro só, que é a Hyacinth Bridgerton primeiro. E essa é uma das... ela é a mais nova dos Bridgertons, então a H é a última letra aí dessa família de 8. E ela é a mais divertida de todas, porque ela cresceu longe das irmãs mais velhas ali, que são a Daphne, a Heloise e a Francesca, não sei como pronunciar direito. Mas então elas eram mais velhas e já estavam naquela época ali de começar a debutar e se apresentarem nos bailes, enquanto a Hyacinth era só uma criança. Então o irmão mais próximo que ela tinha era o Gregory, que também tinha ali seus 7 anos, quando as irmãs já tinham, não sei, uns 13. E então ela não fica pensando muito nisso de vestidos e bailes, ela é mais de pregar peças e ficar correndo por aí e falar o que vier na cabeça também. E o relacionamento que ela constrói nesse livro também é muito legal. Que, aliás, o par romântico dela nesse livro tem a ver com a próxima personagem, que é uma das minhas favoritas, que é a Lady Dunbury, e o par romântico dela é sobrinho da Lady Dunbury. E essa mulher, ela é uma das idosas mais temidas de Londres, ela e sua bengala, que não perdoa o pé de ninguém. E a amizade que as duas têm aqui, mesmo antes da Hyacinth conhecer o cara com quem ela vai ficar nesse livro, é muito bonita também, porque a Hyacinth vai pra casa da Lady Dunbury ler um livro com ela, e elas conversam e tomam um chá juntas, e essas eram as minhas cenas favoritas. E isso garantiu também, com esse livro, um dos meus favoritos da série, por causa da Hyacinth. Em todos os livros, quando ela aparecia, era demais, mas aqui, como o foco é nela, esse é um dos meus favoritos. E era isso que eu tinha pra falar dessas duas personagens. Outra coisa também sobre a Lady Dunbury é que ela não segura a língua pra falar com ninguém. Se seu vestido estiver feio, ela vai falar. Se seu cabelo estiver feio, ela vai falar. Se a comida da sua festa estiver ruim, ela vai falar na sua cara também. Mas ela vai em tudo e fala mal de tudo. E as duas juntas são maravilhosas. Se tem personagens aqui que falam, que pensam na hora certa, tipo, o que elas falam tem a ver com a situação ali em que elas estão, tem personagens que falam que pensam em momentos nada a ver com a situação. E eu tô falando da Luna Lovegood. Eu não sei se esse é o primeiro livro que ela aparece, eu não lembro, mas a Luna é uma das minhas personagens favoritas também por causa disso. Então ela solta umas coisas assim bem aleatórias numa situação séria, e ela fala, tipo, sei lá, nem lembro o que ela fala, mas aquele negócio dela, por exemplo, com os nargolês, acho que é isso, é bem divertido também. E ela é uma das minhas personagens favoritas da série. Eu acho ela mais legal que a Hermione. A Hermione é bem inteligente e tal, mas a Luna é mais bem-humorada, e ela é inteligente também, só que ela não deixa esse lado inteligente
fazer dela uma pessoa chata em alguns momentos, então ela tá sempre de bom humor e soltando essas pérolas aí no meio das cenas. E por último, mas não menos importante, mas eu acho que é porque é uma das minhas leituras mais recentes, então ele ficou aqui pro final, que é a Lizzie, que é a melhor amiga do Jeremy Fink, aqui nessa história onde os dois vão em busca de 4 chaves para abrir uma caixinha que o Jeremy recebeu de presente de aniversário do pai dele, que já morreu na verdade, mas essa caixinha ficou guardada por 5 anos. E a Lizzie é aquela amiga que ela não tá ali pra te proteger, ela tá ali pra falar, vai e faz o que você quiser, porque se der errado pelo menos a gente tá junto. E tendo crescido morando só com o pai, um pouco do universo feminino que ela conhece vem da mãe do Jeremy, então algumas cenas assim de descoberta são muito engraçadas, todo o desespero ali daquela cena que a gente que já passou por isso sabe que tipo, não tem nada demais, mas por ela ser uma criança e tá conhecendo tudo aquilo, e o Jeremy também tentando ajudar, mas ficando meio sem graça com algumas situações, os dois são uma dupla perfeita. E como eu disse, ela é daquelas personagens que se metem em confusão por causa da sua curiosidade. E como a caixinha é um presente de aniversário pro Jeremy, ela não vai receber nada com aquilo, mas ela tá ali pela aventura e pra ajudar o melhor amigo dela. Aliás, a situação em que eles se metem é por causa dela, que eles vão fazer uma coisa aí que vai deixar eles tendo que cumprir aí uma carga horária de trabalho comunitário, e eles acabam conhecendo muitos personagens legais também, muitos personagens que têm muito a ensinar pra eles e pro leitor. E então a aventura dos dois aqui é muito divertida e a Lizzie é muito engraçada, ela fala também umas coisas que ninguém espera e ela solta um negócio ali. Inclusive, acho que eu marquei algumas assim, eu vou ver se eu acho uma pra falar pra você. Eu achei 2 aqui, uma até que dá pra entender, mas a outra tá meio fora de contexto, mas acho que vai dar pra ter uma noção assim do que é o nível de conversa entre Jeremy e a Lizzie. Então aqui ela fala, eu tento não pensar em nada que seja muito profundo, faz meu cérebro doer. Quem mais se sente assim? E aqui também tem, quase no final do livro, que eles param numa escada pra conversar. Você se preocupa com o fato de que se as pessoas ouvissem nossas conversas, nos mandariam para o hospício? O tempo todo. Então assim, pensa no nível das coisas que eles falam, e se você passasse, se eles fossem pessoas reais e passassem por eles, provavelmente você ficaria pensando na conversa o dia todo, tipo, será que eles estavam bem? E esse livro é incrível, a Lizzie é muito engraçada. E aliás, mesmo ela sendo mais assim molecona, por ela ser a melhor amiga do Jeremy, tendo crescido com o pai, não tendo a figura feminina da mãe dela por perto o tempo todo, ela, em um determinado momento da história, aparece uma personagem feminina e um personagem masculino também, que são irmãos gêmeos, e ela já fica meio boba, assim, tipo, com um crush no garoto, mas querendo que a irmã dele seja a melhor amiga dela. E é bem divertido ver essas mudanças também. Ela tenta mudar a forma como ela se veste, e aí depois ela desiste de tudo isso, porque ela viu que ela não é pra isso, não deu certo. Esse negócio de maquiagem, sabe, passar o delineador retinho, não é com ela. E ela é uma personagem bem divertida também. Eu adoro personagens crianças, assim. E é isso. Então esse foi o vídeo da vez. Deixa aqui nos comentários qual a sua personagem feminina favorita e por quê. E se você se identifica com ela em alguma coisa. Não esquece de deixar o seu like também se você gostou desse vídeo, se tem alguma personagem aqui que a gente tenha a preferência em comum. E eu já pedi pra se inscrever, já pedi pra ativar o sininho. Me segue em todas as redes sociais também, porque por lá eu falo mais um pouco sobre livros. E compra o meu link se você se interessou por qualquer um desses livros que eu mostrei aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!